prazer estar com todos vocês nessa noite, nessa tarde e noite aqui. E uma alegria diante dessa situação que estamos vivendo, ainda podemos, por um tempinho, estarmos reunidos aqui para louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, e vamos ler do verso 12, do verso 13 ao verso 21. Nós vamos tratar desse assunto hoje aqui. O tema do nosso sermão é esse que se encontra no seu boletim, não é? Nos moldando a Cristo, ou nos moldando ao reino de Deus, ou nos moldando aos princípios que governam, não é? O reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhe respondeu: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou uma parábola, ele contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Pai, a tua palavra, Senhor, e ela é profunda, Senhor, porque vem do teu coração. Ela revela os teus propósitos, os teus intentos, ela revela, Senhor, o teu governo. Ela revela, Senhor, ela revela o passado, o presente e o futuro, Senhor. Ela nos traz, ela abre, dá luz ao nosso coração, abre nosso entendimento para isso. Agora que estamos diante dela, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la para aplicá-la ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a nossa pregação. Abençoa, Senhor, aqui os ouvintes, para que saímos daqui alegres, confiantes no Senhor, confiantes, Senhor, na segurança que há no Senhor. Em nome de Cristo. Amém. O Lucas é o autor, irmãos, do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. É o médico amado que ficou conhecido, né, por Paulo. Foi amigo e companheiro também do apóstolo Paulo em suas caminhadas missionárias. Isso está lá em Colossenses 4:4, né? Embora não tenha sido testemunho ocular da vida de Jesus, Deus o chamou e o inspirou para escrever o Evangelho e o livro de Atos e a servir como missionário até sua morte. Sua obra é endereçada especificamente a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus. Deus, ófilo, né? Filos é amor, né? Lucas era médico e pesquisador, investigador, estudioso da vida de Jesus. E nem só isso, ele era um historiador. Se você ler o Evangelho de Atos, você vai ver a precisão histórica dos fatos narrados por Lucas, né? Datas, personagens, tudo ali encaixado bonitinho, né? Tudo perfeito ali. Lucas era médico, pesquisador, investigador, estudioso da vida de Jesus Cristo. Ele escreve a respeito da vida de Cristo e do avanço da igreja para enviar ao seu discípulo Teófilo com o objetivo de revelar a verdade dos fatos a respeito de Jesus e do avanço da igreja. E nós temos isso em nossas mãos, né? O relato de Lucas nos Evangelhos e o relato de Lucas em Atos. O Evangelho a respeito de Cristo, a Boa Nova, e o avanço da igreja no livro de Atos. Lucas inicia o seu Evangelho usando uma palavra grega
asfaleia, está lá em Lucas 1,4, que significa certeza, segurança, estabilidade, firmeza, verdade exata. Seu objetivo é revelar que o Evangelho nada tem a ver com o judaísmo, com as fábulas, com as superstições, as lendas, o misticismo e o proto-gnosticismo que já começava naquela época a se levantar contra a pessoa de Jesus Cristo. Então ele tinha esse objetivo, quando ele começa o seu Evangelho com essa palavra asfaleia, trazendo a certeza, a segurança dos fatos registrados ali. Contra fatos não há argumento, é fato. Então não precisa se argumentar nada, não é? Ele também revela no seu Evangelho, não é, de modo sublime, a humanidade de Cristo. Isso é muito interessante para nós, não é? A pessoa humana de Cristo. Não é? Lucas é bem detalhista com relação a isso. Jesus se relacionando com as pessoas, com as mulheres, com os mais pobres, de uma maneira sublime, humana e graciosa. Nós temos aqui o nosso contexto do nosso texto aqui. O capítulo 11, aqui é um capítulo anterior ao capítulo 12, né? Aqui vamos tratar do contexto desse capítulo 11. O capítulo 11 termina com Jesus condenando os fariseus e intérpretes da lei pela conduta hipócrita na interpretação e na aplicação da lei. Jesus usa 6 vezes a expressão ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus, ai de vós, intérpretes da lei, para revelar a conduta pecadora deles diante de Deus e do povo. O capítulo 12 inicia com Jesus dando continuidade à sua pregação, do capítulo 11, exortando seus ouvintes e seus discípulos a não darem ouvidos à hipocrisia religiosa dos fariseus exposta na pregação anterior. No verso 13 do capítulo 12, a exortação de Jesus é interrompida por um homem em busca da sua herança familiar, querendo que Jesus seja o juiz dessa questão. É interessante isso aqui, porque aqui uma ruptura mesmo no discurso de Cristo, no quadro aqui, no contexto aqui, não é? E aí esse homem interrompe Jesus Cristo, né, querendo que ele seja juiz, que ele tome, que ele faça, que ele cumpra o desejo dele. Quer que Jesus vá lá e intervenha e reparta a herança familiar, não é, com esse homem, né? Então, irmãos, o que é que esse texto nos ensina? Não é? Por que esse texto está dentro desse contexto aí? Né, dessa hipocrisia dos fariseus e desse contexto da exortação de Jesus Cristo, chamando os seus discípulos e o povo a não se enveredarem pelas hipocrisias religiosas da sua época. Não é? O nosso tema hoje, nós vamos tratar de molde a sua vida ao Evangelho de Cristo. Então, a exortação de Cristo, no contexto aqui, esse texto aqui não está fora do contexto aqui. Não é? Ele está justamente, esse homem era ouvinte do discurso de Jesus Cristo, quando ele falava do capítulo 11, do discurso do capítulo 11 e também do capítulo 12 inteiro. Esse homem era um ouvinte, ele estava ouvindo o que Jesus estava pregando, não é? Então a mensagem de Cristo era também para ele. E ao interromper aqui o discurso de Jesus Cristo, esse homem, ele expõe, ele mostra, não é, o que é o seu coração. É aí que nós vamos entender, não é? Então, quais são as lições que esse texto aqui nos mostra, não é? Desse diálogo desse homem com Jesus Cristo, que tem muito a ver com a nossa pessoa. A primeira lição que esse texto nos ensina está nos versos 13 e 14, que é mais ou menos essa. Não é Jesus que tem que se moldar a você, mas é você que tem que se moldar a ele. Versos 13 e 14. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, ele quebrou o discurso de Jesus, olha só, e disse, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então, o que está acontecendo aqui? Esse homem estava querendo moldar Jesus à sua necessidade, ao seu interesse pessoal e egoísta. Mestre, ordena, né? A minha versão tem aqui diga, mas algumas versões têm a palavra ordena. Ordena, meu irmão, que reparta comigo a herança. Esse homem estava dando uma ordem a Jesus. A ordem era, vai dizer a meu irmão
que reparta comigo a herança. O verbo usado no texto aqui está no modo imperativo, ordena. A ideia é de uma ordem com seu cumprimento imediato, trazendo o resultado desejado para quem manda. Então, aqui Jesus estava mandando, o homem estava mandando Jesus e aquele conflito ali da familiar e ordenar e dizer, olha, reparta a herança e traga para mim a minha parte devida. Há uma crise na partilha da herança entre esse homem e seu irmão. Esse homem provavelmente não aceitava que o irmão primogênito recebesse a maior parte da herança por ser o primogênito, que era assim que a lei dizia. A lei de Deus estabelecia claramente como se deveria repartir a herança entre os familiares. Isso estava na lei. Isso está na lei. O fato que chama atenção, não é? É ele dando uma ordem a Jesus, esperando que Jesus lhe obedeça. Essa realidade aponta para o fato de moldarmos Jesus à nossa maneira de viver e aos nossos caprichos. Pensamos assim: Jesus é nosso mordomo, é nosso criado, é nosso cuidador para todas as horas. Não importando meu capricho, meu desejo, ele tem que fazer o que eu mando. Mestre, ordena meu irmão. Vivemos um cristianismo com esta cara, com esta caricatura, com essa prática. Os crentes, em sua maioria, estão moldando Jesus à sua maneira de viver e pensar. Principalmente nessa pandemia, nesse contexto que nós estamos vivendo. Os meus caprichos são mais importantes, têm maior necessidade do que a necessidade que eu tenho que o reino de Deus molde a minha vida e a minha conduta de viver. E o contexto em que vivemos, irmãos, parece que os contextos desestabilizam, não é? a nossa consciência e a nossa razão. O desespero, a angústia, a ansiedade nos tira o senso, não é? da normalidade e da razão para pensarmos e agirmos. É justamente nesse contexto de crise, né, que nós estamos vivendo, que nós perdemos o foco e o prumo de quem é Jesus, de quem nós somos e de quanto nós dependemos dele. A necessidade desse homem aqui, não é, era urgente para ele, e pouco importou para ele ouvir o discurso de Jesus do capítulo 11 do capítulo 12. Porque a sua necessidade era prioridade sobre ele. E ele não mediu esforço, irmão, de quebrar o discurso de Jesus Cristo e pedir, ordenar que Jesus fosse lá e repartisse a herança com seu irmão. Os crentes, em sua maioria, estão moldando Jesus a sua maneira de viver e pensar. Essa é a nossa crise hoje. São eles que dizem o que é e o que não é pecado. São os crentes que estão dizendo isso hoje. São eles que definem o que é lícito e o que não é lícito fazer. Não é mais a Escritura, não é mais a palavra de Deus. Não é? O molde da Escritura deixou de ser o molde da vida deles, da grande maioria. E são eles que definem como deve ser o culto. Não é Deus que define o culto, a adoração. São eles que definem como é que Deus deve ser adorado. São eles que definem o que é ser santo, o que é santidade. São eles que definem que tipo de doutrina querem seguir e ouvir dos seus pastores, da sua liderança. Essa é a nossa crise hoje, irmãos, em muitas igrejas. São eles que escolhem seus pastores e o que eles devem pregar, ensinar e doutrinar. São eles que decidem se vem ao culto ou não. Isso eu estou moldando, não é, Cristo aos meus caprichos. São eles que decidem se saem da cama para vir à escola dominical ou não. Não é Cristo que está moldando a vida deles. A coisa inverteu-se nessa familiaridade demais com o reino de Deus.
sem discernir quem é o rei, quem é o Senhor, e sem discernir que somos os servos, somos seus vassalos. São eles que interpretam por si mesmos as Escrituras, sem qualquer aplicação do contexto, sem qualquer aplicação da cosmovisão bíblica de um modo geral. São eles que decidem se perdoam ou não as pessoas. São eles que dão ordem a Jesus Cristo. São eles que dizem o que Jesus deve fazer e o que não deve fazer. Eles moldam Jesus a seu modo de vida. É Jesus que tem que se adaptar a eles. Jesus, nós te ordenamos, reparta a herança de Deus conosco. Não deixe de me abençoar. Quero parar de ter necessidade. Jesus, manda vir os bens materiais que eu preciso. Quero viver com mais conforto. Eu estou cansado, Senhor, dessa luta diária sem conforto. Eu quero conforto. Quero mostrar às pessoas que filho de rei vive como um rei. Quero desfrutar do poder da herança de Deus aqui e agora na terra, na plenitude. Vai, Jesus, eu te ordeno, me abençoa. Então, esse homem, irmãos, ele tinha mais ou menos essas características, né? Quando interpelou Jesus para que Jesus repartisse a herança familiar dele com ele. Ele passava por cima da lei, ele não respeitava a lei. Porque a lei dizia, a lei estipulava bem claramente que o primogênito levava a maior parte das coisas. Mas ele não estava satisfeito com a parte dele. Ele queria mais. Jesus dá duas respostas a esse homem, versos 14 e 15. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? É a primeira resposta. E a segunda: então lhes recomendou, tenha cuidado. A primeira resposta, Jesus diz: homem, não confunda as coisas, não misture os papéis, não sou eu. Eu não sou quem você está pensando que eu sou. Eu não fui enviado para obedecer a sua ordem, nem para me moldar à sua necessidade, nem para ser juiz entre você e meu irmão, nem para satisfazer seus caprichos e dar vazão à sua avareza. Você está vendo o Evangelho sob a ótica do mundo, do materialismo. Não sou eu que devo me moldar a você, mas é você que deve se moldar a Deus, ao reino de Deus, ao Evangelho, aos meus princípios. Nécio, imprudente, hoje eles pedirão tua alma, e de quem será? Isso está lá no processo, né? Quando Jesus vai expor a parábola aqui, que tem a ver tudo com o homem. Tu estás querendo herança e não percebes que a tua alma tem dono e haverá prestação de contas com Deus, o que tens ajuntado para teu Senhor. Então Jesus começa aqui a colocar a ordem certa dos fatos, das intenções, das motivações para esse homem. A segunda resposta, né, se divide em duas ordens de Jesus para ele. Primeiro, tenha cuidado com a avareza. Tenha cuidado com a avareza. A primeira é: homem, eu sou juiz sobre a sua vida, não sobre a partilha de vocês. Jesus se coloca como juiz sobre a vida deste homem. Não sou eu que vou me moldar à sua necessidade, mas é você que tem que se moldar, que tem que moldar a sua vida à verdade de Deus. E a segunda resposta de Cristo: tenha cuidado com a avareza. Eu não fui constituído juiz sobre a repartição da sua herança. A lei de Deus, a lei de Moisés, mostra que os juízes locais são os encarregados deste trabalho. Submeta-se à lei de Deus.
Então Cristo é muito claro com esse homem, trazendo esse homem ao prumo, abrindo o coração desse homem, abrindo a sua mente, abrindo a sua visão para a dimensão, né, da vida dele, para o que realmente tem importância na vida. Irmãos, eu não estou aqui combatendo a riqueza, eu não estou aqui combatendo a prosperidade, não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando aqui que a riqueza e a prosperidade têm o seu lugar correto e certo no reino de Deus. A riqueza e a prosperidade não podem dominar a nossa vida, não podem ser o fator principal da nossa existência. Como nós vamos ver aqui, quando Jesus fala aqui a parábola para esse homem. Quais são os propósitos de Jesus na sua primeira ordem? Ele diz a esse homem, preste atenção, tenha cuidado. Homem, abra os olhos, fique atento, fixe o olhar, não pisque, não se desconcentre, observe quem está dando as ordens. Sou eu que estou dando as ordens, é você que tem que se moldar a mim, é você que tem que se submeter a mim. Eu sou o juiz da sua alma, da sua vida, e posso condená-lo ao inferno e posso levá-lo ao céu. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção. A vida eterna de um homem não consiste em juntar tesouro na terra, mas juntar tesouros para Deus. Sua alma terá que prestar conta ao seu Criador. O que ela vai dividir com Deus? Quais são os seus dividendos? Onde está a sustentabilidade de você estar diante do Senhor? E a segunda ordem de Cristo para esse homem é: abstenha-se, guardai-vos, não entregue a sua vida à avareza. Tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Querer ter mais, receber mais e mais e mais, um desejo incontrolável de ter para tirar vantagem do que tem na forma de poder, irmão, isso é avareza, isso é pecado, isso consome e corrói a nossa vida. E Deus está trazendo essa realidade para esse homem. Presta atenção. Eles pedirão conta da tua alma. De quem será a tua alma? Para quem será a tua alma? Segunda lição que esse texto nos ensina, irmãos. A vida sem Deus é vazia, egoísta e materialista. Versos 16 a 19. Então, e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância. Agora, observa aqui a relação aqui da expressão um homem. O verso 13 é, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. No verso 16, Jesus diz, o campo de um homem rico produziu. Então, a gente vai começar a perceber aqui a similaridade da parábola que Jesus vai falar agora com esse homem aqui do verso 13 aqui. Então, parece que é o mesmo personagem, em termos de avareza. Jesus quer tratar isso. Jesus vai mostrar, não é, esse coração avarento, a forma, não é, que ele interpreta, que ele vê a vida e que ele se conduz na vida. Então, ele vai trazer uma parábola aqui. Diz assim, o campo de um homem rico produziu com abundância. Graças a Deus por isso. Então, ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Olha só, qual era o costume de Israel? Que as sobras da produção ficassem para abençoar quem? Os pobres. Não é? Então eles iam lá, realmente pegavam para si e eram alimentados por isso, para que não houvesse fome em Israel. Isso está na lei de Deus. O que é que esse homem aqui está fazendo? Então ele começou a pensar, o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Ele quer tudo, não vai deixar nada para ninguém. Até que disse, já sei,
Destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Você vê aqui que ele não quer dividir nada com ninguém. É ele é o centro. Ele é o centro. Então direi à minha alma, aqui está realmente o foco da avareza. Você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Isso aqui, irmãos, é a apologia do materialismo. É justamente isso aqui. Essa é a ideologia materialista. Você vai juntar, até que você tem com fartura. Então, o que é que você vai fazer? Você vai relaxar de tudo, você vai descansar, você vai comer. Aqui são os prazeres da vida aqui. Você vai comer e beber e aproveitar na vida. Essa linguagem aqui é a linguagem de 99% da humanidade. Todo mundo quer isso aqui e todo mundo trabalha em função disso aqui. Está preocupado com o seu jardim, com as suas riquezas, com o seu cofre, com a sua manutenção, com a sua conta bancária, para quê? Vai chegar um tempo que eu quero só gozar a vida e acabou-se. Eu não estou preocupado com o outro. São os meus celeiros, eu juntei, eu trabalhei, eu construí, eu mereço. Não é assim que a gente vê, a gente pensa muitas vezes isso? Principalmente quando a gente está pensando na nossa aposentadoria, não é que ela seja ilegal e imoral. Ela pode ser ilegal e pode ser imoral. Mas uma aposentadoria normal, não é? Ela deve ser fruto do compartilhar dos seus bens com os outros. Isso é que é interessante. A gente nunca pensa assim, né? A gente sempre pensa da forma errada, de juntar para poder ter um bom final de vida. A pergunta é, você tem registrado, né, o dia da sua morte, o dia que você vai prestar conta para Deus? Você não tem isso, irmãos. Então, qual é o prazer da vida, irmãos, que nós temos, como crentes? Não é ser misericordiosos, né, com os outros? Porque Jesus fala isso lá em Mateus 5, né? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nós não temos que juntar em celeiros, irmãos. Nós não precisamos fazer isso. Tendo com o que comer, com o que beber, o que vestir, seja grato a Deus, não é? E compartilha os teus bens com os outros, né? Comunga isso com os outros, de uma forma ou de outra, né? dentro dos seus limites, né? É muito interessante aqui. Então ele diz, verso 19, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Isso aqui vai resumir uma vida sem Deus, ela é vazia, egoísta e materialista. A parábola tem dois objetivos claros em seus propósitos, de salvação e de condenação. Nós estamos vendo justamente isso aqui. Nós estamos vendo aqui Jesus trazendo, né, o senso para esse homem, para que ele seja salvo do seu pecado, não é? E também traz a condenação, para caso ele não dê ouvido à palavra de Deus. Esta parábola não foge ao padrão. Jesus deu ao homem duas ordens claras quanto à avareza, isto é, não molde sua vida ao materialismo. Jesus está dizendo isso. E ele chama o homem a uma tomada de posição, de decisão. Você vai moldar a Deus a sua vida ou moldar a sua vida a Deus? Você vai moldar Deus a sua vida ou você vai moldar a sua vida ao Evangelho, a Cristo, a conduta que o reino de Deus exige? Você tem que tomar uma decisão, depois de ouvir a minha palavra. É interessante que na parábola Jesus usa a mesma expressão que eu falei aqui do homem, trazendo uma identificação com aquele que lhe dá a ordem para repartir a herança e com o homem da parábola. Não é que o homem da parábola seja o mesmo homem que deu a ordem, mas a similaridade da avareza, nós podemos dizer que sim. Toda parábola gira em torno de um homem. Ele é rico, sua produção foi abundante, ele conversa com sua alma decide o que fazer
e ele faz conforme a sua alma. Esse é um grande perigo, irmãos. Quando nós começamos a conversar com a gente mesmo, achando que nós somos sábios ao ponto de tomarmos decisões como essa, e não colocamos esses fatos diante de Deus em oração, em clamor e súplica. Por fim, esse homem enche o peito de satisfação, olhando para seus grandes celeiros. Nossa, que bacana que eu fiz, que coisa tremenda que eu fiz. Eu sou o cara, eu fiz isso aqui. Ele age como Nabucodonosor agiu, quando olhou para a Babilônia que ele construíra e disse a si mesmo: descansa, come, bebe e regala-te. Fui eu que fiz tudo isso. A mesma motivação, os mesmos princípios de avareza. Nabucodonosor, logo após se encher de orgulho por sua grande obra, acabou comendo capim por um bom tempo, até reconhecer que Deus é quem mantém tudo e todos. Este homem trabalhava, era ativo, produtivo, sua riqueza era lícita, porque Deus o assim abençoava a sua vida. Mas ele não reconhecia isto. O primeiro sintoma da avareza é a conversa com desejo de grandeza no coração. Este homem arrazoou com seu coração, projetando uma vida futura, farta de bens, regalias, sem se importar com o futuro da sua alma. Não importa, isso é um materialismo. Comamos e bebamos, pois amanhã nós vamos morrer. Paulo fala isso também em suas cartas. O materialismo dominou o coração desse homem, irmãos. O materialismo havia tomado seu coração, sua piedade havia se tornado como pedra. Ele só via a si mesmo. Deus deixou em sua lei escrito o seguinte, que quando a colheita fosse grande e o que sobrasse, seria deixado no campo, para que os pobres assim tomassem, para não haver fome na terra de Israel. E assim Deus abençoava a colheita dos seus servos, dessa forma. Quando acumulamos e acumulamos e acumulamos, sem ter a menor necessidade, somos avarentos como esse homem. É um pecado, irmãos, isso aí. E a gente luta muito contra isso, né? Nós temos coisas demais em casa, e sem muita necessidade, sem muita praticidade, né? Que nós podemos juntar e dar e doar isso aí. Coisas boas. Não doe coisas que não prestam, né? Isso também é avareza. Doe aquilo que é bom. Aquilo que, sabe, isso é interessante, né? A riqueza deste homem era vazia de Deus e de misericórdia e de compaixão pelos outros. Sua alma era insaciável de si mesmo. Ele não desejava Deus. Ele não se molda a Deus, mas exige de Deus a sua bênção. Eu falo aqui do homem que interpelou a Cristo, como exemplo do homem aqui da parábola. Ele desafia a mortalidade de sua alma. Olha o verso 19. Então direi à minha alma: você tem em depósitos muitos bens. Olha só, você vai viver muito. Você vai praticamente ser eterno aqui. Para muitos anos, olha só. Então ele está projetando aqui a eternidade da sua alma a partir dos bens que ele tem. A sua segurança são seus bens. Ele não glorifica a Deus por sua graça e misericórdia, oferecendo a Deus a sua vida e a sua colheita. Jesus está alertando o homem das consequências da avareza e de não moldar a sua vida ao Evangelho de Cristo. Isso é graça, irmãos. Isso é bondade de Deus aqui demais. Não é? Se fosse um Deus assim, sem compaixão, sem amor, fosse um Deus apenas juiz, esse homem aqui teria sido fulminado na mesma hora, quando interpelou o discurso de Cristo. Mas não, Jesus para tudo para ouvir esse homem, trazê-lo à realidade, confrontá-lo com o Evangelho, com a graça e a misericórdia de Deus, para que ele tome uma decisão.
para que ele perceba que a vida não se resume, né, a esse tipo de vida, né? E a terceira lição que esse texto nos ensina é muito clara nos versos 20 e 21, que diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Nós temos aqui, irmãos, uma realidade vital para todas as pessoas. Deus vai pedir conta da nossa vida. Esse é o fato aqui. E ele pergunta, de quem será a tua alma? Não é? Do reino de Deus ou do reino da eternidade no inferno? E aqui é interessante que ele nos confronta com isso aqui para que nós estejamos atentos e que nós não sejamos loucos de enveredar a nossa vida, não é, por uma vida sem Deus, vazia, oca, né, de Cristo. O sentido de todo o diálogo do homem com Jesus tem o objetivo de trazer à consciência do homem o seu estado de pecado e a necessidade de salvação. É isso que está acontecendo aqui. O homem está diante do juiz do universo, Jesus. Jesus irá julgar todos sem distinção e dará a cada um o veredito em cima do que sua alma entesourou nesta vida. De quem será a nossa alma, irmãos? Nós descansamos em Cristo, porque a nossa alma é dele, a nossa vida é dele. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Jesus chama esse homem de louco, por desconhecer que a vida é um dom de Deus e que haverá uma prestação de acertos de conta a qualquer momento ou no final da história. O substantivo vida aqui que ele pergunta aqui no texto, não é? Traz a ideia de existência continuada da pessoa e não a ideia de temporal, de vida biológica. De quem será a tua alma? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, né? O sentido aqui é de uma ideia de uma existência continuada da pessoa, não a ideia temporal de uma vida biológica que nós podemos morrer a qualquer momento. Não é isso que ele está falando aqui, mas é de uma vida eterna. Jesus pergunta ao homem, quais são tuas obras em Deus? De quem será a existência eterna da tua alma? Minha ou do diabo? A vida e a morte estão sob o poder de Deus. É Ele que ordena quem vive e quem morre. Não é o homem quem decide ou ordena o fim que terá a sua alma, como está aqui no verso aqui 19, do texto aqui que nós acabamos de ler. Não é o homem que decide sobre a imortalidade da sua alma. Descansa, come, bebe, regala-te. Isto é loucura da conduta da vida em nossos dias, inclusive dentro da própria igreja. O que cabe ao homem nesta vida passageira é se preparar para se encontrar com Deus e dizer a Ele, a minha alma é tua. A minha alma é tua. Porque o Senhor, com graça e misericórdia, me resgatou, me salvou, abriu minha mente, me redimiu, me justificou diante de Deus. Mas como preparar nessa vida a nossa alma para Deus? Só há um caminho, irmãos. Ouvindo a sua palavra, crendo em Cristo, tomando conhecimento de que é pecador, arrependendo-se dos nossos pecados e pedindo perdão a Deus. E andando em novidade de vida. Jesus disse ao homem, imprudente, a palavra louco aqui quer dizer isso aqui também, imprudente. Hoje eles pedirão a devolução da tua alma. Estás preparado para isto?
para quem será a tua alma? Concluindo, irmão, concluindo a nossa pregação. Deus caminha resoluto para a cruz. Ele é o Salvador. Ali ele fez um pedido e uma afirmação. O pedido foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a afirmação: está consumado. A obra da salvação está consumada. Não seja louco dando ordem a Deus. Não entesoure sua alma de coisas que desviam a sua atenção de Deus, de coisas que te levam para longe de Deus, de coisas que te levarão para o inferno. Mas renda-se, molde a sua vida ao Evangelho de Cristo. Molde a sua vida ao reino de Deus. Algumas aplicações, irmãos, para a nossa vida prática aqui. Primeira aplicação: nenhum lugar ou coisa será bom bastante se trouxer prejuízo de Deus à sua alma. Era o que esse homem queria aqui, justamente isso. Nenhum lugar será bom bastante se traz prejuízo na sua relação com Deus. Não vai compensar, não vale a pena. Nenhum emprego, salário, posição social, conforto, projetos, sonhos será o bom bastante se prejudica a nossa relação com Deus. Não vale a pena. Por mais lícito que seja, esse homem aqui da parábola era um homem lícito, ele trabalhava para isso, mas o foco dele era outro e desviava ele completamente, não é, a sua atenção de Deus. A pessoa que causa danos ao seu corpo, ao seu coração, pelos desejos desenfreados da luxúria e dos prazeres, traz grandes prejuízos à sua alma. Suas companhias, as suas amizades, se elas trazem, se elas te chamam a isso, né, a esses prazeres da vida e da carne, né, não se meta por isso, não vá, não abraça esse tipo de comunhão de pessoas, porque isso vai trazer prejuízos sérios à sua alma. Nosso verdadeiro inimigo é o que procura desencaminhar nossa alma da pessoa de Cristo. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Deus não olha para as riquezas, aparências, diplomas, erudição, carisma, status social, conta bancária. Ele olha para a sua alma, se ela está moldada ao seu evangelho ou não. Não se envergonhe de preservar, de perseverar, de guardar sua alma em Cristo. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe de dizer às pessoas que tentam defraudar a sua alma que você ama Cristo. Não, eu amo a Cristo. Isso vai calá-las profundamente. Vai ser um impacto na vida delas. Não tenha vergonha de afirmar: Cristo salvou a minha vida, vivo para agradar a Deus. Não tenha vergonha de crer, testemunhar o que Cristo fez em sua vida e que você viverá eternamente com Ele. Não tenha medo nem vergonha disso. Não tenha vergonha de afirmar que sua alma pertence ao Senhor e ela é inegociável em qualquer perspectiva, em qualquer aspecto de convite para você, que venha desviá-lo da atenção de Deus. Não tenha vergonha da sua santidade em Cristo, no meio da sua geração e no meio dentro da igreja. Isso hoje é um problema sério dentro da igreja. Você se preservar a sua santidade. Vai ser motivo de piada. A verdade é, irmãos, Deus pedirá conta da nossa alma. E aí você dirá: Cristo me salvou, Ele é meu Senhor. Que Deus nos ajude a viver uma vida cristã bonita, alegre, moldada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E não em nossas ambições humanas e em nossos caprichos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé para encerrar a nossa pregação. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pelo carinho que o Senhor tem conosco, e pelo Teu cuidado do Teu pastoreio, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a moldarmos a nossa vida
ao Teu Evangelho, à Tua pessoa, ao reino de Deus, Pai. Livre-nos da avareza, Senhor, seja ela qual for. Aqui na parábola ela tem uma dimensão enorme, grande demais. Mas em nosso contexto, Senhor, ela pode vir em pequenas coisas, desviando a nossa atenção do Senhor, de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós, do sacrifício de Cristo, de que nós somos Teus, de que o Senhor é nosso, de que a nossa vida agora pertence ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, aviva a nossa alma para Ti, para que não venhamos, Senhor, a moldar o Senhor a nossa vida, Senhor, mas que para que venhamos moldar a nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo que nós estamos passando, de tanta aflição, tanta insegurança, tanto medo, Senhor. Ajuda-nos a moldar a nossa vida ao Teu Evangelho, Pai, e não deixar que as circunstâncias do momento roubem, Senhor, tirem de nós a nossa dependência do Senhor, a nossa alegria no Senhor, o nosso prazer no Senhor. O Senhor é a nossa maior riqueza. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, e que o amor de Deus esteja conosco, sobre essa igreja, sobre todo o povo de Deus, até a volta de Cristo Jesus. Ó Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.